A ideia desse vídeo é ser uma aula sobre renda fixa no exterior. Bom, para quem me acompanha há mais tempo, eu comentei sobre remunerar meu canal em 30 dias, depois eu acabei migrando para 60 dias. E por que que eu decidi fazer a migração? Basicamente porque o meu objetivo era usar esse canal como sandbox, jogar tudo pro ar, fazer um monte de conteúdo e entender do algoritmo qual que é a demanda de vocês e até me forçar e aprender mais habilidade de fala, de apresentação. Ainda vou migrar bastante coisa, ainda não sei mexer muito bem com o OBS, eu estou gravando aqui no computador, então me perdoe o áudio, não tem microfone dessa vez, não tem lapela. É um vídeo um pouco mais técnico, não é para todo mundo, no sentido de que o algoritmo não vai entregar, isso aqui não vai ganhar tração no YouTube, mas para quem quer entender um pouco mais de finanças, com maior detalhe, nos próximos vídeos eu vou estar postando várias aulas e a aula de hoje eu começo por renda fixa no exterior. Vamos pincelar um pouco sobre conceitos de renda fixa e, além dos conceitos, quais títulos podemos investir no exterior. O primeiro deles, basicamente, o mais clássico, o mais seguro, seriam os títulos públicos do governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos é considerado como risk-free. O que isso significa? Ou TLR, ativo livre de risco? Significa que é a base para os demais países. Os Estados Unidos, além de ter a força do dólar, moeda comumente usada, né, o maior investimento e a maior capacidade militar, esse é o lastro do dólar, fora que todo mundo adotou isso como convenção, então o dólar é a moeda global, mas especialmente é considerado ativo livre de risco, risk-free, porque o governo dos Estados Unidos, apesar da dívida colossal, os Estados Unidos jamais entrou em moratória. E aí, basicamente, temos os três principais: T-bills, T-notes e T-bonds. Bill, você pode traduzir como propriamente dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? É um ativo muito líquido. A característica do T-bill é basicamente vencimento até um ano. Bom, eles são emitidos com desconto, ou seja, o Tesouro norte-americano ele vai te pagar $1.000 daqui 6 meses. Você compra esse ativo, se é $1.000 daqui 6 meses, vamos supor que a taxa esteja, só para facilitar a conta, é, a 10% ao ano. Ao ano. Falta 6 meses para o ativo vencer, então você compra ele, não é 10%, né? 10% é no ano, 6 meses é metade de um ano, então você compra ele com desconto de 5%. Ele não tem cupom, ele não tem pagamento intermediário. Você vai comprar ele com desconto de 5%, fazendo equivalência de taxa de 10% ao ano para 5%, porque meio ano, metade, e aí lá é juros simples, tá? Então é pai, taca, divisão, matemática de padaria, é bem mais simples. Você vai comprar esse título por $950. 950 vai se transformar em $1.000 no final de 6 meses, então é curtinho, não paga nenhum juros ao longo do caminho e você recebe no vencimento. Alta liquidez. A T-Notes seria médio prazo, de 2 a 10 anos. Paga ali cupom, paga juros a cada 6 meses, semestralmente. Então, se você comprou um ativo com juros de 10% ao ano, a cada 6 meses ele vai te pagar $50. É isso. Bom, não tem tanta liquidez quanto o T-Bill, mas não é tão longo quanto a T-Bond. A T-Bond são prazos maiores que 10 anos, prazos de 20 a 30, perdão, também pagam juros semestrais e quanto maior o prazo, né, a dinâmica, menor o prazo, menor a rentabilidade, menor os juros recebidos. Quanto maior o prazo, maior os juros e, enfim, você está abrindo mão da sua preferência temporal de gastar isso com cachaça, de reinvestir na tua casa, reinvestir no seu negócio, para financiar o governo norte-americano por mais tempo. Então, além dos juros semestrais, você também recebe mais juros porque está abrindo mão desse dinheiro por mais tempo. Pode ter call, tá?
mais para frente eu explico o que é isso no título, que é basicamente um vencimento antecipado, né? Vamos supor que os Estados Unidos emitiu esse título com juros a 10. E 3 anos depois, é um ativo extremamente de longo prazo, de 20 a 30 anos, 3 anos depois, os juros norte-americano para uma T-Bond da vida tá te pagando 5%. Pô, tá muito mais barato hoje do que quando eu comprei esse título lá atrás. Então, caso tenha uma opção de compra, o governo dos Estados Unidos vai me pagar no final dos 3 anos, porque ele optou em encerrar o título antecipadamente. Por que ele faz isso? Porque agora ele está pagando 5% ao ano. Para que ele vai te pagar 10%? Se existe essa possibilidade de ter call no título. Nem toda T-Bond vai ter call, tá? Mas saiba que pode sim ter. Vamos lá, para facilitar. T-Note é o que sobrou. T-Bond, James Bond. James Bond é fodão. Então é o mais longo, é o maior, é o que paga mais. T-Bill, lembra do Bill Clinton? Ele deu uma rapidinha com a secretária ali, ó, debaixo da escrivania. Então, T-Bill, rapidinho, é o mais curto. Note é o que sobrou. James Bond, fodão, é o mais longo. T-Bill, rapidinha, mais curto. E Notes é o que sobrou, é o prazo intermediário, pô. Notes e Bonds pagam cupom. A TIPS. A TIPS, trazendo para o mercado brasileiro, é como se fosse uma NTNB. Você empresta dinheiro para o governo e você recebe vinculado à inflação. Nota, a TIPS, caso o governo tenha deflação, o valor de face, o valor do ativo, não vai para baixo do valor da emissão. Vamos supor, você pegou R$ 1.000 com o governo, ele vai te pagar 5% mais a inflação. Bom, se a inflação for menos 3, os seus R$ 1.000 não serão inferiores, não será corrigido para baixo de R$ 1.000. Se a inflação foi positiva em um determinado período de 10% e o governo ele te paga 5% de cupom ao longo do caminho, a cada 6 meses ele vai te pagando esses juros. O que eu quero dizer? 10%, eu vou corrigir $1.000 nesse exemplo para 1.100 e aí ele vai me pagar 5%, ou seja, 5% de 1.100, ele vai me pagar $55. O novo valor desse título é $55, é 1.100, desculpa, menos $55. Então, 1.045 é o valor do PU, do preço pós-pagamento de juros desse ativo. Então ele vai corrigir o CPI. CPI nada mais é do que a inflação norte-americana, como se fosse o IPCA. Juros reais, né? Juros reais, a tradução de juros reais é quanto que eu ganho livre de inflação, né? Por quê? Por que ele paga juros reais? Porque ele vai te pagar os juros combinados mais o CPI, que é a inflação dos Estados Unidos. Prazos disponíveis e tem cupom, baixo risco, até porque é do governo norte-americano. Municipal Bonds são títulos dos governos municipais. Pode ser estado, tá? Pode ser até o próprio governo federal lançando Munibonds. Pode ser também de municípios que têm que existe essa possibilidade lá nos Estados Unidos. Vantagem fiscal. Você muitas vezes é isento ali do imposto estadual, do imposto municipal e isento do governo federal. Vai depender do título, mas ele sempre vai ser isento pelo governo federal e pode ser também isento pelo governo estadual ou governo municipal. Existe o GO, que é garantido pelo crédito do emissor, né? Ele pode gerar mais impostos e te pagar, então a capacidade do governo ela é alta. Ou Revenue Bonds, que é basicamente sobre um projeto específico. Ah, é sobre aquela praça de pedágio, é sobre, sei lá. Aí a receita desse projeto entra como garantia da operação. Poxa, é muito melhor você ter uma garantia do Estado, do raio que o parta, do que, por exemplo, da receita gerada por uma praça de pedágio. Então, Revenue Bonds tem mais riscos que os GO. FDIC.
É um fundo de direito creditório? Não, isso é no Brasil. FDIC, fazendo um paralelo com o Brasil, seria o equivalente ao Fundo Garantidor de Crédito. Lá, o nome do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é o seguro bancário, é o FDIC. Aqui. É uma agência independente do governo que vai proteger ali os aportes dos depositantes contra a falência da instituição financeira, tá? Isso aqui cobre só bancos, não estou falando do governo, eu não estou falando de empresas. A cobertura no Brasil, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, toda operação que passa no banco, o banco no Brasil, tá? O banco aporta um pouquinho no FGC. Para se alguma instituição financeira falir, vamos supor que você aplicou 1 milhão de reais lá. A instituição financeira faliu, você perdeu 1 milhão de reais. Não, nesse exemplo você perdeu 750 mil, porque o Fundo Garantidor de Crédito ele vai cobrir 250 mil reais. Se você tem 1 milhão, aí já partindo renda fixa Brasil, né? Mas é 250 mil por banco. Você divide em 5 bancos. Futuramente os 5 bancos quebram, você recebe 200 mil de cada um. É até 1 milhão do seu CPF. Então, bom, segura ali esse depósito até 250 mil. Lá é dólares, são dólares. Caso o banco venha entrar em insolvência, você recebe esse dinheiro do FGC? Não, pô, do FDIC, que é o seguro dos depósitos bancários nos Estados Unidos. Então isso torna a renda fixa bancária mais segura nos Estados Unidos, até esse valor, né? Uma coisa, se o banco ele tem mais risco que outro banco, ele tende a pagar a maior rentabilidade. Mas, até 250 mil dólares, o mesmo seguro que cobre um, cobre o outro. Bankers, Acceptance e Commercial Paper. Bom, Bankers basicamente é o título de médio, de curto prazo, na verdade, geralmente ali de 30 a 180 dias. E eu tô dando essa aula aqui de graça para vocês. Vamos supor que eu cobre para dar essa mesma aula em inglês para alguma faculdade dos Estados Unidos. Essa faculdade, ela vai ter uma conta no bancão, sei lá, chutando aqui eu, Morgan Stanley. E aí o Morgan Stanley, ele se compromete em me dar um título falando que ele vai me pagar minha palestra daqui 6 meses, que daqui a 6 meses ele vai me pagar 10 mil dólares. O que eu faço com isso? O Morgan Stanley, ele conversa ali com a instituição que me contratou, emite esse título, me dá esse título, eu chego no Itaú ou em qualquer outro banco no Brasil e falo, olha, eu tenho esse Bankers Acceptance, eu vou receber essa grana, 10 mil dólares daqui a 6 meses. Basicamente, o Itaú ele me cobra uma taxa de juros para me adiantar esse recurso. Porque ao emitir o BA, o Morgan Stanley ele afirma que daqui a 6 meses ele está me garantindo que entra essa grana. Se eu quero adiantar no curto prazo, eu vendo para outra instituição financeira. Basicamente, de forma bem leiga e bem simples, é assim que funciona o Bankers Acceptance. Commercial Paper é basicamente a nota promissória que existe aqui no Brasil. É um título de curto prazo, menos de um ano, vencimento inferior ali a 270 dias, e tende a ser melhor, sair mais barato para a instituição que emite, para a empresa que está captando. Por quê? Porque ele não passa pela SEC. A SEC é o equivalente à CVM, é o xerife do mercado de capitais dos Estados Unidos. CDs, Certificates of Deposits. Cara, meu inglês é ruim, tá? Então só ignora. Bom, é basicamente um CDB. É o equivalente ao CDB aqui do Brasil. Inclusive, o CDB, se você investiu num CDB do Itaú, pagando 110% do CDI, e no final de um ano, o banco quebrou, você recebe do fundo garantidor até 250 mil, conforme eu comentei. Então aqui até 250 mil do Itaú é reais, porque é isso que cobra o FGC. Lá são dólares. E é isso que cobre o FDIC, que é basicamente o Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos. Bom, o prazo é variável, você tem que avaliar qual é a instituição financeira, né? Assim como eu falei, beleza, todas têm a proteção do FDIC, todos os bancos. Mas se o banco é mais arriscado, ele vai te pagar mais.
Se é um banco AAA, melhor classificação de crédito, ele vai te pagar menos, e assim por diante. O prazo, você vai combinar diretamente com a instituição financeira, você tem que entender para quem você está emprestando esse dinheiro, quando você vai receber e quanto você vai receber. Lá nos Estados Unidos, os juros são simples. E em 99% dos casos, 90, vai, para não estar falando cagada, eles são pré-fixados. Você vai receber, sei lá, 10% ao ano, faça chuva ou faça sol, é 10%. Aqui no Brasil, o mais comum é 110% CDI. Então, se o CDI for 10 em determinado período, você recebe 11. Se o CDI for 20 em um determinado período, nesse exemplo de 110% CDI, 110% de 20%, você recebe 22%. É uma taxa condicionada a outra. O CDIs normalmente vai ser prefixado, mas também ele pode ser vinculado a algum outro indicador. Aí é o título público norte-americano, com exceção da TIPS, que é aquilo que corrige o CPI, a inflação dos Estados Unidos. Tanto o T-Bond quanto o T-Note, quanto o T-Bill, T-Bill rapidinho, T-Bond, James Bond, fodão, longo. Note é o que fica no meio do caminho. É pré-fixado. Aqui já não. Comumente, sim, vai ser pré, mas você está emprestando direto para uma instituição privada, para um banco nesse caso. Então você combina diretamente com ele o que você quer receber e o que ele quer te pagar. A maior parte dos casos será prefixado. O que são eurobonds? É a dívida de uma empresa europeia? Não. É a dívida de uma empresa norte-americana negociada na Europa? Não. Esquece a Europa. Se bem que tem euro no nome. Eurobond é quando uma empresa ela capta recursos fora do seu país de origem. Então, por exemplo, a Petrobras captando recurso em dólar será um Eurobond. Basicamente é isso. O JP Morgan captando uma moeda, captando um título em ienes, moeda do Japão, Eurobond. JP Morgan captando banco norte-americano, captando na Europa, Eurobonds. Ah, mas está na Europa. Sim, mas quando está no Japão também é Eurobonds. Estrutura flexível, diversificação, acesso global, o capital ele transcende fronteiras, então essa é a característica de um Eurobonds. Aqui, ó, eles não têm ligação com a moeda euro. Pode ter ou não, mas sim com a sua natureza transfronteiriça. Significa que uma empresa está captando dinheiro fora do seu país de origem, em outra moeda, seja ela quaisquer. O que são Eurobonds? Títulos emitidos em uma moeda que não é moeda doméstica do país onde são emitidos. Petrobras emitindo em dólar, Petrobras emitindo em euro. Global Bonds. Ué, mas euro não era Europa? Não, pô. Euro é fora do país de origem. Global Bonds é quando você emite o mesmo título em diversas moedas. Então, se tem o JP Morgan captando em ienes no Japão, até aqui o exemplo do ien, nem tinha lido, em euro na Europa. É o mesmo título. JP Morgan vai para o mercado global e emite um papel em ienes para a galera do Japão e outro papel em euro para a galera da Europa. É uma captação global, só que não é uma única captação. Ele está puxando recurso em 2, 3, 4, 10 moedas diferentes. Basicamente é isso. Global Bonds são títulos de dívidas por governos, empresas e instituições que são oferecidos simultaneamente em múltiplos mercados globais. Bom, aqui está uma tabelinha que diferencia um Global Bond de um Eurobond. Quem quiser entender melhor, enfim, pausa o vídeo e vai lendo com calma. High Yield e High Grade são dois nomes comumente usados no mercado financeiro. High Yield, alto retorno, juros. Ou seja, ativos mais arriscados. Aquilo que te paga mais é menos seguro. Então, até aqui está o exemplo, BBB-. Tem a classificação de rate, depois eu entro melhor no que é isso, não nesse vídeo, mas em outro futuramente, na escala de rate e tal, mas BBB- saiba que é uma classificação de risco no qual o risco ele é grande. E para você correr um risco, emprestar dinheiro para uma empresa que o risco é grande, você vai cobrar muito retorno. Então, títulos com menor classificação de crédito
abaixo de BBB-, emitidos por empresas, governos com maior risco de inadimplência. Para compensar esse risco, oferece rendimentos significativos mais altos. Mais rendimentos, mais risco. Para compensar o risco, você exige um juros maior. High grade, alta qualidade, classificação. Bom, você tem um crédito seguro. Em contrapartida, se é certeza que tal governo, empresa, país, enfim, vai te pagar, você recebe menos. Por isso que os Estados Unidos é a base de juros. É quem detém o dólar, é quem detém maior força militar, dólar é moeda global, nunca entrou em moratória, sempre pagou seus credores. Então vai ser um título high grade. Tão high grade que é o famoso risk free, ativo livre de risco. O Brasil, ele vai pagar mais ou menos que os Estados Unidos? O Brasil já deu calote, a Argentina já deu calote, os Estados Unidos nunca deu. Então, se você for emprestar dinheiro para os Estados Unidos, você aceita receber pouquinho, você sabe que vai receber. Já no Brasil tem mais incerteza, o fiscal não está em dia, a gente tem um primata condenado que saiu da cadeia, se tornou elegível na presidência. Então você vai cobrar mais para emprestar para o Brasil do que para emprestar para os Estados Unidos. Isso eu estou falando entre Brasil e Estados Unidos. Agora, poxa, você vê uma agência do Banco BMG, do Banco Pan a toda esquina? Não. O Itaú, o Bradescão, o Santander, todo mundo vê. Então, para o Banco Pan, você vai cobrar mais caro emprestar teu dinheiro do que para o Itaú, do que para o Santander, do que para o Bradescão. Isso aqui é aula de renda fixa global. Mas nota, isso vale para governo, cada governo vai ter sua classificação de crédito, mais ou menos arriscado, mais ou menos seguro. E quanto maior for a segurança, menor for o risco, menor vai ser a rentabilidade. Do contrário, a recíproca é verdadeira. Ativos de alta qualidade de crédito chamamos no mercado de high grade. Ativos de baixa qualidade de crédito chamamos de high yield. Quando a economia está superaquecida, quando o risco de inadimplência é baixo, o spread, que é a diferença de taxa do high grade, que é alta qualidade, para o high yield, que são ativos mais arriscados, maior risco, baixa segurança. Quanto menor for a diferença de taxa sobre eles, indica que a economia está aquecida, que a inadimplência está baixa. Quanto maior for o spread, a diferença entre taxa do high yield para o high grade, do mais seguro para o menos seguro, maior é o risco de inadimplência dessa economia, desse setor, enfim. Ripples. O que é Ripples? É basicamente um acordo de recompra. Então, é como funciona, por exemplo, o CDI no Brasil. Normalmente vai ser um empréstimo curto, de um dia para o outro, overnight. Ali, de um dia para o outro, fechou o pregão agora, eu Itaú, empresto dinheiro para o Bradesco e amanhã ele já me paga no começo do dia. Eu vou lastrear essa operação com título público. Ou com qualquer outra coisa que seja. Normalmente vai ser título do governo, normalmente vai ser overnight, de um dia para o outro. Eu preciso fechar meu caixa, meu balanço hoje, então eu, JP Morgan, pego 2 bilhões de dólares emprestados do Morgan Stanley. E eu dou 2 bilhões de dólares em título do governo norte-americano. Então, se eu não pagar, ele está coberto pelos títulos do governo. Mas a ideia é que eu quero esses 2 bilhões de dólares em título do governo. Então, amanhã eu, JP Morgan, vou pagar o Morgan Stanley, sei lá, em 2 bi e 10 milhões de reais. E 10 milhões de dólares, quer dizer. Vou pegar, eu combino que eu vou comprar esses 2 bi que eu transferi hoje, que eu, JP Morgan, vendi para o Morgan Stanley por 2 bi, algo que vale 2 bi, só que eu tenho um acordo de recompra, que amanhã eu pago 2 bilhões e 10 milhões. Então ele vai ganhar ali uns jurinhos, mas se eu não pagar, o título que estava como garantia já está no nome dele. Você não precisa ir para a justiça, negociar. Via de regra é isso, tá? Isso aqui não é tão utilizado assim, é mais para dar liquidez ao mercado internacional. Conclusão: títulos mais seguros, títulos do governo, comentei de ativo livre de risco.
comentei também de quais são, né, T-bill, T-note, T-bonds e as TIPS, que protegem contra a inflação, e que o governo é TLR, ativo livre de risco, ou risk-free, governo dos Estados Unidos. Então aqui é onde você tem maior segurança. Muni bonds, oportunidade e vantagem. Muni bonds, vantagem fiscal, né? Você pode ter ali, é, você pode ter ali isenção estadual, isenção municipal, isenção federal, sempre. CDs, que é basicamente o CDB gringo, você tem a proteção, você ganha maior rentabilidade do que, por exemplo, um título do governo norte-americano, é emprestar para um banco norte-americano. E é muito seguro também porque você tem a proteção do FDIC, que é a espécie do FGC norte-americano. Mercado global tem ali commercial paper, BA, que é basicamente ativos mais de curto prazo. Commercial paper é financiar a empresa no curto prazo, títulos inferiores a um ano. Bankers é basicamente para importação e exportação. Vou receber ali de um gringo daqui X dias, eu adianto isso e vendo para outra instituição financeira. Então, dá liquidez ao mercado global, assim como Eurobonds e Global Bonds. E risco-retorno, equilíbrio de risco. O que é um título de alta segurança, high grade. Então, emprestar para o governo norte-americano é mais seguro do que emprestar para um banco. Emprestar para um banco tende a ser mais seguro do que emprestar para uma empresa norte-americana. Claro, tem que olhar qual que é o volume que você está emprestando, qual é a empresa, qual é o banco, mas o banco ele tem proteção do FDIC. Então é high yield, high grade, estou falando de risco. High yield, alto risco, alto retorno. High grade, baixo risco, mas em contrapartida, retorno é baixo também. Você sempre tem que equilibrar ali, diversificar a carteira e equilibrar a relação risco-retorno. A diversificação ela te ajuda com tudo isso.